Eu fui sedentário, eu jogava voleibol no time da faculdade porque eu era dos mais altos, né? Hoje você pega um molecada de 12 anos, tem 1,90 m. E depois chegou no sexto ano, plantão, o diabo, não tinha mais condição. E eu parei completamente, eu era fumante, comecei a fumar com 17 anos. Na minha geração, 60% dos adultos homens fumavam, imagina, 60% nos anos 60. E a gente fumava sem saber que fazia mal, porque as companhias de cigarro são criminosas, né? Tem um crime continuado de impedir a informação para a sociedade, as informações para a sociedade, que já eram conhecidas naquele tempo, já se sabia que dava câncer, que ataques cardíacos, etc. Mas você não lia na imprensa, eles controlavam tudo com a publicidade. Mas, enfim, eu fumei dos 17 aos 36 anos. E depois a vida, sabe, filho pequeno e não sei o que, a vida vai complicando. E eu, assim, quando eu cheguei aí pelos 45 anos, mais ou menos, eu comecei a correr um pouco. Mas um pouco era um pouco mesmo, sabe? Eu corria um domingo, passava 3 fins de semana sem correr, aí corria outro. E quando eu fiz 49 anos, e um amigo, um cara que eu encontrei na cidade, que tinha sido meu contemporâneo, não, falou, que idade você está? Falei, 49. Falou, aí, ano que vem, 50 anos, é aí que começa a decadência do homem. E homem joga a gente para baixo o tempo inteiro. Já dá uma pancada logo de cara. Aí eu falei, não, para mim não vai começar. Eu ia muito a Nova York naquela época por causa desse trabalho médico. E aí eu falei, em Nova York eu via gente correndo. E tinha uma maratona em Nova York há pouco tempo. Eu falei, quer saber? Eu vou correr uma maratona. Porque se eu correr uma maratona, eu vou provar para mim mesmo que eu não estou velho, que a decadência não vai acontecer comigo aos 50 anos. E fiz isso, comecei a me preparar. Você já preparou para a maratona? Para a maratona. Para quem está ouvindo, a maratona tem 42 quilômetros, 125 metros. Não é pouca coisa. O normal ali, mortais fazem maratona entre 3 e 5 horas, mais ou menos. É muito tempo correndo, tem que estar extremamente bem preparado. E eu comecei a me preparar. E aí fui pegando o prazer de me sentir preparado, porque tem a corrida, ou a atividade física de um modo geral, não traz só os benefícios, melhora a condição cardíaca, pulmonar, não é só isso, né? A atividade física te dá um otimismo em relação à vida. E isso eu gostei muito de ter, de achar que eu era capaz. Sabe, eu era capaz de tocar o trabalho também, sempre trabalhei muito. Eu tenho condição, vamos tocar, vou fazer. E aí corri essa primeira maratona, foi em 1993, eu tinha 50 anos mesmo. E conseguiu terminar a maratona? Terminei bem. A maratona era uma coisa pequena. Você imagina, a maratona de Nova York que eu corri, eram 9.000 corredores. Pequena de público, número, porque de quilometragem... Você se inscrevia e ia lá, corria. Virou uma coisa gigante. Virou uma coisa, hoje tem 200 mil inscritos, que eles selecionam 40 mil, correm 40 mil, é um movimento absurdo, né? Mas naquela época não. Mas aí eu falei, olha, se eu correr assim, por que eu não posso correr a próxima também? Não pela corrida em si, que é um prazer. É um prazer quando você chega, né? Que é um sofrimento. Aí, mas porque me obriga a treinar. Porque senão eu não vou conseguir manter isso. Porque você acorda de manhã, você vou correr, mas você começa a achar desculpa, né? Hoje não vai dar. Tá frio, tá chovendo. Tá frio, ou tá calor, ou ontem eu tomei um copo de cerveja no almoço, ou não tive um sono reparador. Você fica atrás de tudo quanto é desculpa. E tendo a maratona, não. Então, eu adotei a técnica de que eu dizia para todo mundo, para todos os amigos, vou correr a maratona X, tal mês. Aí você se amarrava. Aí os amigos começam a falar, você está louco, na tua idade, você vai morrer. O Hector Babenco, uma vez, eu disse para Hector, eu vou correr. Não tinham feito o Carandiru, acho que ainda, não lembro. E eu disse, Hector, eu vou correr a maratona, não lembro qual era. Ele falou, Drauzio, olha, nós somos amigos e irmãos, e éramos mesmo. Não faça isso.
Não faça isso. Você já é um homem, eu tinha 55 anos. Você é um homem de 55, você é um homem de 60 anos. Fala, não, eu sou um homem de 55. Isso é a mesma coisa. Você vai morrer nesse caminho. Toda maratona que você corre, eu fico preocupado, esperando que você dê notícia depois da maratona. Essa mentalidade. Mas com isso eu conseguia correr. E eu percebi uma coisa, que ninguém faz exercício por prazer. Sabe? Ninguém faz. Você faz porque você decidiu que você vai fazer. Agora, dizer que você fala, ai, que bom, acordei hoje, vou correr, eu vou pedalar, eu vou não sei o quê. O cara que diz que tem prazer é mentiroso. Os primeiros quilômetros, o primeiro quilômetro, quando você está correndo, você só pensa, fala, não há o que justifique eu estar passando por isso. É horrível, dá falta de ar, você se sente mal, os músculos estão relaxados ainda, aí vai melhorando. Mas o prazer mesmo vem na hora que você chega. Por exemplo, maratona, quilômetro 30, 35, você já correu bastante, não está longe. Você está cansado e com dor nas pernas, e dói forte. E aí você olha para os outros e vê que os outros já estão capengando também. E aí você fala, não, eu até que estou bem, mas quando eles olham para você, você vê que os olhos deles estão condoídos do seu infortúnio. Né? Mas você fica com aquela obrigação. E se você não põe um desafio pela frente, você não consegue fazer. Mas, Drauzio, eu quero saber o seguinte, já corri São Silvestre, o meu limite está ali nos 15 quilômetros hoje. Eu queria de verdade, aliás, já é um compromisso meio público, ano que vem eu quero tentar. Mas o que me dá medo é muito mais a parte psicológica do que a parte física, porque chega uma hora que você já quer... Eu participei de uma corrida esses dias de 10 quilômetros que ela passava 2 vezes no mesmo lugar, era um percurso de 5 que duplicava. Quando deu a primeira vez de 5, eu falei, eu quero entrar naquele acostamento, naquele pit stop ali. Agora, quando você está no 35, imagino que tem alguma coisa dentro da cabeça que você tem que agarrar naquilo para conseguir ir até o fim. No que se agarra nessa hora? Olha, primeiro, você está acostumado a correr 10 quilômetros. Correr 42 é outra coisa. Você tem que estar muito mais preparado. Então, você está mais preparado mesmo. Você já correu 35 nos treinos. Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, você já vai psicologicamente preparado para isso. E não é esse o problema. Às vezes dá uma vontade de parar. Eu corri uma maratona no Rio de Janeiro, que ela sai do Recreio e depois passa pelo Leblon, né? Desce lá do Morro do Vidigal, vem para baixo e passa pelo Leblon. Quando você passa pelo Leblon, ali é o quilômetro número 30. Você vê as pessoas ali tomando cerveja na praia, que os bares ali. Você fala, puta, eu posso parar aqui, sentar e pedir uma cerveja. Eu tô fazendo isso. Mas aí você fica naquela coisa. Tem um sofrimento grande. Eu corri uma maratona agora em outubro. Quando cheguei perto do pórtico de chegada ali, que você olha e fala, todo esse sacrifício de treinamento, acordar às 5 horas da manhã, etc. É para esse momento aqui, que é só atravessar aquele pórtico, que é uma coisa que não tem importância para ninguém, a não ser para você mesmo, né? Mas eu recomendo, viu? A atividade física, claro que não precisa ser maratona. Você tem corpo de maratonista, você pode correr maratona. Fico feliz de treinado. Tem. Tem gente que tem ossatura grande, né? Músculos curtos e largos, né? Isso não é corpo de corredor. Pode fazer outro tipo de exercício, né? A gente não pode brigar com a genética, né? Ou pode brigar até um certo ponto, mas exageros não, né? E não precisa correr 42 quilômetros, né? Isso é muito mais um desafio pessoal, né? Imagina pessoal. Você com 10 quilômetros, tá ótimo, né? Tá ótimo.